Fala galera, sejam bem-vindos e bem-vindas ao canal daquele cara que só liga a câmera e fala sem parar, sem se preocupar com minutagem de vídeo. Vamos tentar fazer um vídeo com menos de 40 minutos hoje. Vamos lá, eu acho que eu vou perder. Você que está assistindo esse vídeo aí, olha a minutagem aí, eu consegui? Galera, hoje vamos conversar aqui sobre a coleção Homem-Aranha Grandes Desafios. Coleção essa que foi lançada no ano de 2007 pela Panini Comics, para comemorar o lançamento do filme Homem-Aranha 3, que lançou naquele ano, isso mesmo. Homem-Aranha 3, lá do Tobey Maguire, que ele fica com o uniforme preto e tem o Venom, o Homem-Areia. Essa coleção foi lançada para comemorar esse filme, hein? E olha, estamos ficando velhos, hein, galera? Porque tem quase 20 anos essa coleção aqui. Para 20 anos até que ela tá bem conservadinha aqui, a minha, né? Tá um pouco amareladinha, mas isso aí é normal. Essa coleção, ela consistiu em 6 volumes, né? 6 volumes assim, ó, dessa forma. E cada volume veio com um facsímile, que é isso aqui. Para quem não está habituado a esses termos, facsímile não é algo exclusivo do mundo das histórias em quadrinhos. Facsímile é um nome bonitinho para reprodução, para réplica. E a Panini usou esse nome aqui, facsímile, porque lá nos Estados Unidos é dessa forma que as histórias em quadrinhos de super-heróis são vendidas até os dias de hoje, né? Cada edição de 20 e poucas páginas, é vendida separadamente dessa forma aqui na banca. Então a Panini, ao fazer 6 facsímiles, ela fez 6 reproduções de como a história foi originalmente publicada lá nos Estados Unidos, né? Vamos lá então. O volume 1, como vocês podem ver aqui, ele é dedicado ao Venom, né? Então, o facsímile da edição número 1 é a primeira aparição do Homem-Aranha pós-Guerras Secretas, né, em Nova York. É a edição de número 252, né, de maio de 1984. Essa edição aqui, ela é uma daquelas edições icônicas, não só do mundo das histórias em quadrinhos, de super-herói, né, mas das histórias em quadrinhos como um todo, né. Isso aqui recentemente foi publicado na saga do Homem-Aranha, inclusive, curiosidade, se você tem o primeiro volume e o primeiro facsímile, você tem aqui o começo da saga do Homem-Aranha, segunda temporada, e o muito provável final da saga do Homem-Aranha, segunda temporada. Vamos chegar nisso logo logo, né? Bom, aqui, qual que é a história? Eu não vou entrar em muitos detalhes sobre Guerras Secretas, porque em algum momento eu vou ter que falar sobre isso, né? Mas basicamente isso aqui é a volta do Homem-Aranha lá do mundo bélico, né? Que ele foi transportado. Isso aqui não foi publicado logo após o final de Guerras Secretas. Na verdade, isso aqui, enquanto as Guerras Secretas ainda estavam rolando, é que eles foram publicar isso aqui, porque eles não podiam parar de publicar os títulos de linha, correto? Vamos lá. Quando o Homem-Aranha ele volta para Nova York, ele já volta com o uniforme preto. E aí ele tem que tirar o atraso, ele tem que ligar pra Tia May, ele tem que conversar com a Gata Negra, que na época eles estavam namorando, né? E aí, o que é bacana disso aqui é que isso aqui é uma época em que a Marvel ainda se lembrava do o que é ser Homem-Aranha, né? Então, ele vai dar uma volta com o novo uniforme dele, e aí ele encontra um casal que tá discutindo. E aí ele pensa assim, cara, eu vou reconciliar esse casal aqui, porque afinal de contas, o Homem-Aranha é o amigão da vizinhança, então ele faz isso, né? Só que qual que é o legal aqui dessa história? O Peter acabou de voltar das Guerras Secretas. Quando ele estava lá no mundo do Beyonder, ele não tinha certeza se ele ia conseguir voltar. Então, ele ter conseguido voltar foi uma maravilha, sabe? Então, ele basicamente fala pro casal assim, gente, vocês são jovens, a vida é bela, a vida é bacana, vocês não podem ficar brigando assim, vão aproveitar a vida. Mas, na verdade, era muito mais sobre o próprio Homem-Aranha do que sobre o casal. E aqui, finalizamos com esse painel muito bacana, né? Assim, é uma edição muito interessante porque o Homem-Aranha voltando às Guerras Secretas, eles poderiam ter já embarcado numa história megalomaníaca, com vilão e blá blá blá. Mas não, eles preferem colocar o pé no chão e falar, olha, o Homem-Aranha acabou de voltar de uma aventura espacial, mas ele continua sendo o amigão da vizinhança. Essa aqui é uma das melhores histórias, uma das melhores single issues, edição única, né? Uma das melhores single issues do Homem-Aranha de todos os tempos. Muito boa mesmo. Aí, a gente entra então no primeiro volume, propriamente dito, né? O Ataque de Venom, vamos ver aqui atrás. Ah, muito interessante. A capa, né? Eu não sei qual edição de qual edição é essa capa aqui, mas essa aqui eu sei que é a edição 300. Talvez seja uma capa alternativa da edição 300, né? Mas enfim. A Panini... Ah, nossa, olha isso aqui. De que lado você está? Caramba, velho, propaganda da Guerra Civil. Meu Deus, isso aqui é muito velho. É muito antigo. Quando a gente abre aqui o índice, eu não vou mostrar de todos, tá? Vou mostrar só esse aqui porque é o primeiro.
A gente tem uma apresentação dos personagens e um textinho aqui que fala justamente aquilo que eu disse, né? Sobre ser uma comemoração do filme de 2007 do Homem-Aranha. Os primeiros parágrafos são padrões em todas as edições. É só os últimos um ou dois últimos parágrafos é que é personalizado, né, pra edição. Então aqui fala do Venom, né, do Todd McFarlane, etc. A Panini tomou uma decisão muito boa aqui, que foi o seguinte. Aqui não é propriamente dito as edições do 298 e 299 de Amazing Spider-Man. Por isso que está escrito sequência originalmente publicada. Eles pegaram só as páginas que importavam dessas duas edições e publicaram aqui para eles já poderem partir para o que interessa, né? Que é a Amazing Spider-Man 300, que é a primeira aparição oficial do Venom. Porque na edição 299, o Venom só aparece lá no apartamento da Mary Jane, né? E aí... o Venom não faz nada de grave com a Mary Jane, mas ela fica muito traumatizada, muito mesmo. E aí, isso faz com que, lá no final, isso não é spoiler, né? Porque eu tô só passando com vocês o lance aqui da história, né? Esse trauma da Mary Jane vai fazer com que ela peça pro Peter parar de usar o uniforme preto. Porque esse aqui é o período do uniforme preto. Por isso que lá no começo do vídeo, eu disse que isso aqui é muito provavelmente o final da saga do Homem-Aranha segunda temporada. Porque lá no final, quando a Mary Jane pede pra ele parar de usar o uniforme preto, ele realmente joga fora e volta a usar o uniforme clássico. Mas enfim, vamos dar foco aqui no que tá acontecendo nessa edição. O Venom, então, tem o primeiro embate com o Homem-Aranha. Até então aqui, a identidade dele ainda era desconhecida, né? Porque ele acabou de aparecer. Mas aí bem aqui... Ele vai lá e, como um excelente vilãozinho de gibizinho de super-heróizinho, ele vai lá e explica tudo o que aconteceu e explica que o ódio dele ao Homem-Aranha é por conta do Devorador de Pecados. Lá daquela história, A Morte de The Wolf, que aqui no Brasil foi republicado como a saga do Devorador de Pecados. Eu acho que é assim que foi republicado aqui no Brasil, né? Na verdade, isso aqui é um retcon, né, galera? Lá na época não tinha nada disso aqui de Ed Brock, fazer matéria e blá blá blá, né? Assim, só pra quem não leu A Morte de The Wolf, não é spoiler, mas é porque o Ed Brock... Ele tinha conseguido uma confissão do Devorador de Pecados, que era um criminoso lá da época, né? Mas aí o Homem-Aranha foi lá e desmascarou o verdadeiro Devorador de Pecados. E aí isso fez com que o Ed Brock perdesse a carreira jornalística dele e criasse um ódio ao Homem-Aranha. Quando o Homem-Aranha se desfaz do simbionte Venom, simbionte alienígena, na verdade, né? Venom é a junção do Ed Brock com o simbionte, né? Isso faz com que o simbionte já estava chateado com o Peter por ter rejeitado ele, e o Ed Brock é chateado com o Homem-Aranha por ter acabado, entre aspas, com a carreira jornalística dele, né? Então, uniram os dois odiosos e formaram o Venom, né? Detalhe que no começo o Venom ele não tinha aquela boca tão proeminente assim, né? Isso aí foi... A boca e a língua, né? Isso aí foi algo que foi evoluindo ao longo do tempo. Aqui tá o que eu acabei de falar sobre o uniforme, né? Olha aqui, ó. A Mary Jane fala, não quero que você use mais isso, blá, blá, blá. Ele pega e joga no fogo a roupa, né? E a Mary Jane fala que conseguiu uma nova roupa vermelha e azul pra ele. Ele veste a roupa, né? E tchan, né? A lenda renasce. Inclusive, em algum momento aqui nesse canal, eu vou comentar sobre a última caçada de Kraven. E eu digo o seguinte, essas duas páginas aqui, ó, que a gente tá vendo, seriam excelentes duas últimas páginas pra última caçada de Kraven, sabe? Mas é porque a última caçada de Kraven, ela tá lá, né, no meio, assim, da era do uniforme preto. Eles não queriam abandonar isso, né? Mas, futuramente, quando eu estiver falando sobre os maiores clássicos do Homem-Aranha, aí eu vou retomar isso aqui com vocês, galera. Bom, esse encadernadinho aqui, ele tem pouca coisa inédita pra mim. Porque eu tenho apenas um ônibus na minha coleção, que é aquele lá do Eric Larsen, né? David Michelini com o Eric Larsen, né? E aqui no final é puro Eric Larsen aqui, né? Bom, aqui a gente tem um retorno do Venom, uma volta aqui da Gata Negra, com desenhos espetaculares do Todd McFarlane. Todd McFarlane é um dos meus desenhistas preferidos de todos os tempos, sem dúvidas, né? E esse encadernado, ele é um encadernado temático, né? De confrontos do Homem-Aranha com o Venom. Inclusive, nesse momento eu tô reassistindo aquele desenho dos anos 90 do Homem-Aranha e é muito interessante, porque... Tem muitas páginas aqui, né, que são... Nossa, eu tô assistindo o desenho agora e acontece literalmente isso aqui, sabe? O Ed Brock desse jeito ir lá visitar a Tia May, sabe? Muito interessante mesmo. Temos aqui, então, esses confrontos, né, que, assim, eu tenho que admitir que são bem repetitivos, né? Sempre o Venom fala, eu vou te caçar e tal, e me encontro em tal lugar e vamos duelar, sabe? Isso, quando você lê em sequência...
e aí você vai lendo outras histórias, com outros personagens, outros vilões, isso não se torna tão repetitivo. Mas quando você pega um encadernado, assim, um compilado temático do Venom, aí isso se torna bem repetitivo sim, sabe? E aí aqui, vai até aquela edição que temos o, entre aspas, fim do Venom, né? Uma das primeiras mortes, digamos assim, né, do personagem. Existe aqui um cara chamado, eu acho que é Styx ou Stinks, alguma coisa assim, que é esse cara aqui, ó, ele tem a habilidade de tudo que ele toca derrete. Ele é tipo como se fosse um câncer vivo, sabe? Um câncer humano vivo, né? E aí ele acaba tocando no Venom, né? E aí quando ele toca no Venom, o simbionte, entre aspas, morre, né? Mas a gente sabe que isso aqui é o mundo das histórias em quadrinhos. A gente sabe muito bem que não é assim que as coisas funcionam. Bom, por que que esse aqui foi o número 1 da coleção Grandes Desafios? Apenas por conta do Homem-Aranha 3 mesmo, o filme, né? Porque como a gente vai ver aqui, ó, essa coleção ela abrange várias décadas. E se fosse pra gente fazer a publicação em ordem cronológica, o número 1 não seria o número 1, sabe? Ele seria, talvez, o penúltimo, o antepenúltimo, né? Mas, enfim, é um volume que, para fãs de Venom, compensa bastante. É um compilado muito interessante. E, hoje em dia, eu dou muito mais valor a esse tipo de coleção antológica, né? Digamos assim. Com um compilado que resume os principais pontos daquele personagem. O volume 2 é Tormento. Mas antes, vamos comentar aqui, então, o facsímile. Por que o facsímile é a primeira aparição do Lagarto? Porque Tormento é uma história que temos o Lagarto como principal antagonista físico, né? Vamos chegar lá. Bom, a primeira aparição do Lagarto é boa, sabe? É um daqueles exemplos de história em quadrinhos dos anos 60 que envelheceu muito bem, né? Basicamente, surge um lagarto mutante lá na Flórida? Eu não sei, agora eu não vou lembrar, né? E aí, o Clarim Diário vai lá e desafia o Homem-Aranha a derrotar o Lagarto, né? E aí, o Peter Parker, como não é bobo, não é nada, né? Ele chega no James e fala, James, ó, você desafiou o Homem-Aranha a ir lá derrotar o Lagarto, então eu me voluntario pra ir lá tirar foto disso aí, né? E aí acontece de ele conseguir, tem umas reviravoltas, que umas idas e vindas, ele tem que ir lá no Jameson e atormentar ele, mas acaba que o Homem-Aranha consegue essa passagem pra ir pra lá, ele tem esse primeiro confronto com o Lagarto, né? E isso aqui é muito interessante, porque tem muitas histórias que elas não sofreram retcons, e essa aqui é uma delas. A história do Lagarto, ela é tão boa, tão bem contada, tão redondinha. E o pai de família que perdeu um membro e ele quer consertar esse membro, mas ele quer continuar sendo um bom pai. Cara, é uma história muito bacana, muito boa, muito bem contada, muito bem desenhada, painéis muito dinâmicos. Eu tenho saudade disso aqui, ó, de quando o Homem-Aranha ele usava a sua teia de uma forma um pouco mais criativa. É legal, sabe? É uma história boa. Infelizmente, aqui mais pra frente a gente vai chegar em algumas edições clássicas, assim, que não são tão legais assim. Mas essa é um bom exemplo, sabe? Foi uma escolha muito inteligente da Panini ter colocado aqui a primeira aparição do Lagarto. Pra quê? Pra que quem não conhece o personagem não chegar aqui sem contexto. Porque Tormento é a primeira história do Todd McFarlane, o desenhista, né? Esse desenhista aqui, que ele desenhou tanto o volume, a metade, né, do volume anterior, que é do Venom, né? E esse aqui ele desenha totalmente. Só um pequeno contexto. O Todd McFarlane, ele é um daqueles desenhistas rockstars, né? Superstars dos anos 90, que fez muito sucesso e aí por conta desse absurdo sucesso ele decidiu se juntar com outros caras, tipo o Jim Lee, né? E criou a Image Comics, né? Criou o que é o berço de Spawn, né? Savage Dragon e etc, né? Isso aqui foi quando a Marvel deu total liberdade pro Todd McFarlane. Todd McFarlane, você é bom demais para ser apenas um desenhista de um roteirista. Então a gente vai deixar você ser desenhista e roteirista de uma nova série do Homem-Aranha, né? Tanto é que isso aqui são as primeiras 6 edições de uma nova revista chamada apenas Spider-Man, né? Porque até então a gente tinha o Amazing Spider-Man, Peter Parker, Spectacular Spider-Man, mas esse aqui é apenas Spider-Man, né? A história disso aqui é o seguinte, o Lagarto do nada começa a fazer uns ataques aqui a umas pessoas, né? E o Homem-Aranha vai investigar isso. É uma história que não tem muita profundidade, digamos assim. Eu amo essa história, eu amo a arte, é uma das minhas histórias preferidas, assim, pra só sentar e ter uma diversãozinha num gibi, né? Mas aí lá no final, a gente vai descobrir que o Lagarto ele estava sendo manipulado pela Calypso, que é o par romântico do Kraven, né? Par romântico esse que apareceu até lá no filme do Kraven, mas vamos deixar isso pra lá, porque lá ela é muito ruim, não representa nem um pouco a grandiosidade da personagem, né? Por meio do voodoo, ela enfeitiça o Lagarto pra ele cometer esses crimes, né? E basicamente isso aqui é mais uma daquelas continuações
simbólicas de A Última Caçada de Kraven, sabe? A Última Caçada de Kraven tem muitas continuações, tipo A Criança Dentro de Nós, né? Enfim, essa aqui é uma delas, né? Porque é por causa disso, a Calypso fica com muita raiva, né, do Homem-Aranha, e ela vai e quer se vingar dele. É uma história que é puro suco dos anos 90, eu amo, acho maravilhosa mesmo, né? Tem uma conclusão mais ou menos, assim, né? Bem corrida, mas é aquilo, né? É uma questão de objetivo. E o objetivo foi entregue, né? Que é um objetivo de fazer uma história com uma arte muito espetacular, que não prioriza, assim, tanto uma narrativa cheia de reviravoltas e etc, né? Aqui, para completar o encadernado, a Panini colocou uma história do Gatuno, que não tem conexão com o Tormento, mas ela é desenhada pelo McFarlane, né? Eu achava que ela era inédita aqui no Brasil, mas foi uma surpresa muito boa pegar isso aqui e ver que tinha nessa edição. Inclusive, lendo esse volume aqui, porque foi a primeira vez que eu li essa edição aqui do Gatuno, né? Olha o tanto que o Gatuno parece o Spawn, sabe? É tipo assim, é quase como se o McFarlane ele estivesse fazendo um experimento aqui, sabe? Com o Gatuno para futuramente ele fazer o Spawn dele, né? Mas enfim, esse volume aqui também, número 2, é muito bacana. Eu acho que eu até coloquei na thumbnail, é uma coleção nota 10. E, gente, de um modo geral, eu não tenho nada o que reclamar dessa coleção. A única coisa que eu acho é que ela poderia ter mais volumes, mas vamos chegar lá quando eu finalizar os comentários de todos eles, né? Número 3, dedicado ao Duende Verde. Na verdade, o 3 e o 4 são dedicados ao Duende Verde, né? Número 3, temos aqui então a primeira aparição do Duende Verde. E aqui, pois é, galera, é com dor no coração que eu digo isso. É muito ruim. A primeira aparição do Duende Verde é péssima, sabe? Como é que pode a primeira aparição do maior vilão do Homem-Aranha ser horrível desse jeito, sabe? Porque isso aqui é uma época em que o Stan Lee e o Steve Ditko, eles ainda estavam discutindo muito, sabe? Sobre os rumos do personagem. Porque o Ditko queria uma coisa, o Stan Lee queria outra. Acabou que isso foi um dos motivos até pro Steve... Quem desenha aquela edição do Lagarto, né, o facsímile do Lagarto. E esse aqui é o Steve Ditko, né, que é o primeiro desenhista do Homem-Aranha. O Ditko queria uma coisa sobre a identidade do Duende Verde, o Stan Lee queria outra coisa, e aí, cara, isso aqui gerou uma história muito bizarra, que é o seguinte. O Duende Verde, ele tem um plano aqui pra derrotar o Homem-Aranha. Aí pra isso, ele vai atrás de um produtor de cinema e fala, cara, vamos fazer um filme com o Homem-Aranha, e eu chamo 3 caras aqui pra ajudar. Sabe, isso aqui representa tudo de ruim e bom dos anos 60, sabe? Bom por conta dessa coisa mais megalomaníaca, inocente, louca, maluca, lombrada, mas também, gente, às vezes passa um pouco dos limites, saca? O Duende Verde no começo ele não usava o planador, né? Ele usava, era uma vassoura, porque ele era quase uma representação de uma bruxa, né? E do nada aparece o Hulk aqui, cara, porque uma das cavernas que eles estão enfrentando o Homem-Aranha é um dos esconderijos do Hulk. Isso aqui é uma coisa interessante, né? Apesar de eu não gostar dessa primeira aparição do Duende Verde, era muito legal. Eu fico imaginando uma pessoa lá nos anos 60, sabe? Lendo isso aqui e pensando, caramba, o universo Marvel é totalmente conectado. Isso aqui realmente foi uma revolução nas histórias em quadrinhos de super-herói da época. Bom, aí o Homem-Aranha tem esse confronto com o Duende Verde, e é claro que ele ganha, ele, sei lá, perde o contrato pra fazer esse filme, porque o cara falou que não, ele queria todo mundo junto, enfim. Só sei que aqui no final, ele só deixa assim, deixa, né, de que o Duende Verde tem uma identidade secreta. Assim, hoje em dia a gente sabe que é o Norman, né, mas nessa época aqui a gente não sabia. Mas, cara, olha esse terninho verde, cara. Isso aqui é a cara do Norman Osborn, né? Então, tipo assim, apesar do Steve Ditko não querer que fosse o Norman Osborn, faria muito sentido mesmo, desde o início, ser o Norman Osborn mesmo, o Duende Verde. Mas, cara, enfim, eu não gosto muito dessa edição, não, dos anos 60. Apesar de eu amar os anos 60, eu não sou desse tipo de gente que fica falando que absolutamente tudo dos anos 80 pra trás é incrível, maravilhoso, nota 10. Isso aqui é um dos exemplos que, às vezes, nem sempre essa inocência barra maconhagem aí dos anos 60 funciona. Bom, agora a gente entra... Assim, se todos os volumes são maravilhosos, esses dois do Duende, eles são, assim, outro patamar, sabe? Outro patamar de qualidade. Aqui temos reunidos, então, alguns confrontos do Homem-Aranha com o Duende Verde. Não todos, porque o Duende Verde é um personagem que tem muitos confrontos com o Homem-Aranha, né? Assim como o Dr. Octopus. Mas aqui eles decidiram dar 2 volumes pro Duende Verde, porque eles perceberam que tinha muito conteúdo interessante para ser publicado. Começamos então com Como Era Verde Meu Duende. Eu acho esse nome muito bizarro, digamos assim, né? Mas, enfim. Aqui é aquela história
em que o Duende Verde ele consegue fazer um composto que meio que dá uma embaralhada no sentido aranha do Homem-Aranha. Isso faz com que ele consiga perseguir o Peter durante algum tempo e faça com que ele também descubra onde o Peter mora e descubra a identidade secreta dele, sabe? Gente, isso aqui, nos anos 60, também foi um daqueles baques, sabe? O Homem-Aranha, ele é um personagem que ele teve muitos momentos emblemáticos, pioneiros, né? Porque até então, aqui anos 60, assim, as histórias dos quadrinhos continuavam sendo extremamente ridículas, nível aquela primeira aparição do Duende Verde, sabe? Então, tipo assim, você fazer isso aqui, o Homem-Aranha e o Duende Verde lutando no quintal da casa da tia May, e o Peter, sabe, completamente paranoico de caramba, ela não pode ouvir a gente brigando, porque senão ela vai ver aqui que eu sou o Homem-Aranha e tal, enfim. E aí terminamos, então, com a grande revelação de que o Duende Verde é o Norman Osborn, né? Quando o Duende captura o Peter Parker. Coisa que eu esqueci de comentar, que eu tinha começado a comentar ali na primeira aparição do Duende Verde, é isso aqui, ó. O Steve Ditko, ele sai na edição 49 Não, 49 não. Ele sai na edição 38, né? Do Homem-Aranha, né? De Amazing Spider-Man. Na edição 39, quem assume é o Romita Pai, né? Que é o John Romita Jr. Que aqui no começo, o nome artístico dele era Johnny Romita. Muito engraçado isso. E aí é muito interessante isso, porque assim, na primeira edição sem o Steve Ditko, o Stan Lee já vai lá e chablau, sabe? Já bota a revelação. É muito interessante isso, sabe? Não tem nem como a gente não falar que o Stan Lee só tava esperando o Steve Ditko ir embora pra ele finalmente fazer o que ele queria fazer com o Duende Verde, né? Mas, olha, nesse caso, eu tô do lado do Stan Lee. Uou, palavras complicadas, né? Em algum momento a gente vai discutir melhor sobre isso, mas não agora. Bom, aí a gente tem aqui esse confronto que é muito icônico também. Duende Verde... Olha, gente, galera, olha essas duas páginas, que é absurdo a quantidade de texto. Isso aqui hoje em dia é impensável. Mas enfim, é porque também eu dou desconto que era a edição da revelação da identidade do Duende Verde, né? Então o Duende Verde, ele tinha mesmo que falar pelos cotovelos e explicar todos os planos dele, etc, né? Eles têm um confronto aqui, tem uma explosão que faz com que o Norman Osborn perca a memória. Mas, na verdade, foi a primeira vez, né, que o Norman Osborn perde a memória. Isso aqui é uma coisa que me deixa um pouco chateado, porque esse lance do Norman Osborn ficar perdendo a memória se tornou um pouco banal, né? Inclusive, futuramente, quando eu for falar sobre aquela coleção histórica do Homem-Aranha, que tem os boxes, né, eu vou falar sobre isso, porque aqui a Panini dedicou 2 volumes para o Duende Verde, né? Lá, na coleção histórica, é apenas um. Então é um único volume, de umas 144 páginas mais ou menos, que eles resumem toda a história do Duende Verde. E aí, eles, ao invés de ficar perdendo tempo com isso aí, de todas as vezes que ele perdeu a memória, eles só botam ele pra perder a memória uma vez e recuperar uma vez. Por que eu digo isso? Que página massa, né? Essa aqui é amarela. Aqui, nesse volume, temos essa edição aqui, que é a The Spectacular Spider-Man número 2, né? Uma edição especial. Geralmente as histórias em quadrinhos de super-herói tem 20, 22 páginas, essa aqui tem quase 70, sabe? Tipo, 68, por aí. Mas é uma história que ela estava inédita pra mim, eu nunca tinha lido ela, só fui ler ela aqui. Ela é uma história especial que ela faz uma recapitulação dos confrontos do Homem-Aranha com o Duende Verde até aquele momento, até a primeira perda de memória dele. E aqui nós temos a primeira vez que o Norman recupera a memória, né? Só que eu já vou adiantando uma coisa. Quando você lê tudo, até a primeira morte do Duende Verde, essa história aqui se torna filler. É um fillerzaço mesmo. Porque lá na frente, quando o Norman recupera de novo a memória, o Peter age como se fosse a primeira vez que o Norman estivesse recuperando a memória, sabe? Eles ignoram totalmente essa vez aqui. Inclusive, enquanto eu tava lendo, eu percebi uma coisa. Tá vendo esse quadro aqui? Esse aqui, ó. Ele é idêntico àquela cena do primeiro filme do Homem-Aranha com o Tobey Maguire, sabe? Aquela cena que ação de graças, né? Que eles estão na mesa comendo. Olha que interessante, sabe? Só que a única diferença é que o Peter tá de cá, né? No lugar do Harry. E a Mary Jane tá aqui e aqui tá a tia May. Cara, eu achei muito interessante isso. Porque isso é uma das coisas interessantes também sobre o mundo do cinema, né? Eles vão pegando um monte de inspirações e mistura tudo num balaio só, né? Nesse momento aqui, o Norman já tinha recuperado a memória. E ele tava meio que ameaçando o Peter, né? Foi muito tenso, porque foi um jantar em que o Norman e o Peter sabiam, né, um do outro, né? E aí o Peter tem uma ideia genial de jogar aqui na lareira aqui um pouco de filme fotográfico pra simular um incêndio no apartamento. E aí isso fez com que o Peter e o Norman saíssem
pra ter mais um confronto deles, né? É aquilo, eu vou repetir o que eu disse lá do Venom. Quando você lê isso aqui em sequência, se torna um pouco repetitivo, sim. Esse lance aí de enfrenta, perde memória. Enfrenta, perde memória, sabe? E aqui a forma como o Norman perde de volta a memória não ficou tão legal assim, sabe? Eu sei que é um pouco contraditório essas críticas que eu tô fazendo, porque eu disse que essa aqui se torna uma das minhas edições preferidas do Homem-Aranha de todos os tempos, mas não é, sabe? É porque eu sou o seguinte, eu raramente falo que, nossa, isso aqui é perfeito, maravilhoso, lindo, sensacional. Eu sempre tenho pontos positivos e pontos negativos. E nas histórias em quadrinhos de super-herói, não tem como você não falar de contexto, né? Se isso aqui tivesse sido a única vez que o Norman recuperou a memória, cara, teria sido muito mais fantástico do que realmente é, né? Basicamente assim, o Norman ele cria uma toxina que faz com que quem entra em contato com essa toxina tenha alucinações, né? E aí o Peter vai e dá usa o feitiço contra o feiticeiro e dá uma dose cavalar pra ele, que aí faz com que ele entre numa lombra maravilhosa, que aí faz com que ele perca a memória de novo, né? Porque foi um choque muito grande, fez com que ele perdesse a memória, né? Aqui no encadernado, só pra encher linguiça, só pra completar o número de páginas, eles botam Homem-Aranha Nunca Mais, né? Homem-Aranha Nunca Mais é muito antes, sabe, disso aqui. Homem-Aranha Nunca Mais é a edição 50, sabe, de Amazing Spider-Man. Eu não vou comentar sobre ela agora, porque logo eu vou fazer um vídeo sobre aquela coleção Os Maiores Clássicos do Homem-Aranha, e lá tem essa edição, aí eu prefiro comentar lá, né? Mas eu vou me ater a dizer aqui apenas que essa aqui é uma das edições que serviram de inspiração pro filme Homem-Aranha 2, né, do Tobey Maguire. Inclusive essa cena aqui, ó, iconicaça, foi reproduzida lá. Bom, um volume muito bacana, muito legal, que resume muito bem também, né, esses primeiros confrontos do Homem-Aranha com o Duende Verde, e que pra mim foi muito bom, porque eu nunca tinha lido essa edição aqui de Spectacular Spider-Man, né, então pra mim ela foi uma edição inédita de ler. Volume 4, enquanto o número 3 é A Ameaça do Duende, o 4 é A Volta do Duende. O facsímile não tem ligação com o Duende Verde. Esse facsímile, ele foi muito genialmente escolhido pelo editorial. Porque é uma edição que... ela não é filler, mas é daquelas edições de transição, sabe? Que ela se fecha nela mesma. O Peter e a Gwen, eles estão melhorando o seu relacionamento, né? E o Peter, ele começa a pensar no futuro desse relacionamento deles. E aí, isso faz com que ele crie coragem para ir lá no Jameson e pedir para que o Jameson dê a ele um trabalho fixo, né? Para que ele não fique apenas como freelancer. E aí o Jameson vai lá e passa essa missão para ele, que tá acontecendo uma rebelião aqui na prisão, né? O Homem-Aranha vai lá, ele resolve essa situação, né, com o diretor aqui lá da cadeia, né? Mas não é essa a questão aqui dessa edição. Por que essa edição ela foi escolhida? Justamente por conta da Gwen Stacy. Porque ela termina, né, com o Peter falando assim, olha, é o seguinte, eu quero ter um futuro com você, eu tô buscando melhorar e tal, etc. Mostrando que o Peter, sim, tinha intenção de levar a Gwen para o altar, né? Peter e Gwen tinham, sim, um grande futuro pela frente, mas que foi interrompido por novos rumos que o pessoal cabeça da Marvel quis na época, né? Bom, número 4, A Volta do Duende. Aqui temos, então, a fatídica morte da Gwen Stacy. Por isso que o facsímile é dedicado a Gwen Stacy, né? Bom, a gente começa aqui com mais um retorno do Duende Verde, né? Por isso que eu falo, sabe? Se ler tudo isso em sequência, talvez seja um pouco difícil de você tragar isso, saca? Mas aqui, o legal é que é aquela edição... Eu acho que essa aqui que é aquela edição, né? Que ela rompeu os paradigmas lá do código de ética dos quadrinhos da Marvel, né? Que não podia mostrar drogas. E aí a Marvel foi lá e fez uma edição que criticava, né? O uso de drogas. O Randy Robertson, ele tem uma discussão aqui com o Norman Osborn, ele... E é sobre drogas mesmo, que é a discussão que o Randy Robertson tem. O Randy Robertson fala assim que o pessoal das ruas fica... É muito mais... prejudicado, né, pelas drogas do que o pessoal rico, e o pessoal rico não faz nada pra ajudar, sabe? E aí o Norman fica tão chateado que isso faz com que... Ele já tava vivendo um turbilhão de emoções na época, e isso faz com que desperte o Duende Verde de novo nele, né? Aí eles têm aqui esse confronto, mostra que o Harry Osborn tá tendo problemas com drogas também, isso aqui vai ser muito importante pra resolução desse conflito aqui, né? E aí o Harry, ele tem uma overdose. Quando o Harry tem essa... É tipo uma overdose, né?
Depois a gente tem alguns pequenos retcons futuramente sobre isso, mas vamos tratar como se a gente estivesse lendo na época, sem ter acesso ao todo, né? O Harry tem essa breve, pequena, quase overdose aqui, né? Enquanto o Duende ataca novamente. E aí o Peter, ele tem ele faz uma sacada genial, sabe? Ele pensa assim, olha, eu vou tentar libertar o Norman Osborn do Duende. Então aí o Peter, ele usa o Harry aqui desmaiado, né? Pra tentar fazer o Duende se lembrar de que ele é o Norman Osborn, sabe? Porque até então, Duende Verde e Norman Osborn eram duas entidades separadas. O Norman Osborn, ele não se lembrava das coisas que o Duende fazia. Era quase como se fossem dois seres ocupando o mesmo corpo. Então aí nesse momento o Peter, ele usa a fragilidade do Harry pra fazer com que o Duende Verde sumisse e o Norman assumisse. Foi uma sacada genial. Ele basicamente usou o amigo dele desmaiado pra tentar derrotar o vilão dele, né? Mas nesse caso aqui, eu diria que é perdoável sim. O Harry fica tão mal que tem que ser levado pro hospital. E aí o Peter tem essa ideia de novo, olha, é o seguinte, da primeira vez quase deu certo, então agora vai dar certo, né? O Peter Opa, quase que eu rasgo meu gibi. O Peter monta aqui no pescoço do Duende, leva ele até o exato quarto aqui do Harry, né? E deixa o Duende ver o filho dele agonizando aqui. E aí isso mais uma vez causa um colapso no Duende, que faz ele perder a memória mais uma vez, né? E aí termina, né, com o Peter e a Gwen falando, gente, é o seguinte, a gente briga muito, mas vamos ficar juntos. Enfim, isso não durou muito tempo, porque enquanto o Harry tava lá malzão no hospital, né? O fato do Harry estar mal, atrelado a alguns problemas da companhia Oscorp, né? Fez com que novamente o Duende Verde despertasse. Gente, é muito repetitivo, né? É muito repetitivo, sabe? Muito, muito, muito repetitivo mesmo. E aí, dessa vez, o Duende fala assim, a culpa é do Peter Parker. Porque ainda tem um lance aqui também de o Harry estava apaixonado pela Mary Jane. E a Mary Jane tava gostando do Peter, né? E isso foi uma das coisas que fez o Harry ficar malzão das drogas também. E o Duende Verde fala, cara, todos os problemas da minha vida são causados pelo Peter Parker. Eu tenho que desviver esse cara. Só que antes, ele fala que quer fazer ele sofrer e tal, né? E ele vai lá e sequestra a Gwen Stacy, né? A morte da Gwen Stacy, ela tá envolvida em algumas... como é que eu vou falar assim? É um pouco nebuloso algumas coisas. Primeiro, qual é a ponte, sabe? É a ponte do Brooklyn? É a ponte George Washington? Assim, olha, aqui o Peter fala, é a ponte George Washington, mas aí tem um asterisco, que aí fala, na verdade, esta é a ponte do Brooklyn, mancada homérica do desenhista Gil Kane, que é o desenhista da época, né? Então é isso. No roteiro, era a ponte George Washington, só que aí o Gil Kane foi lá e desenhou a ponte do Brooklyn, né? Guardem essa informação, porque aí no volume ali da saga original do clone a gente vai ter que voltar nisso, né? Enfim... A Gwen, ela tá caída no chão aqui, né? Oficialmente, o Duende fala que ela tá... O Duende, na verdade, é o Peter, né? O Peter fala que ela ficou tão em choque por ter sido sequestrada que ela desmaiou, né? E aí é o seguinte, o Peter tá muito gripado. Muito, muito, muito gripado mesmo. Coisas que eu falo que é uma das coisas que tornam o Homem-Aranha um personagem tão interessante. Você raramente vai ver um herói tendo uma aventura estando gripado e por isso ele ficou prejudicado, né? Então até a força dele estava diminuída, os sentidos dele não estavam muito bacanas, né? Então isso, ele foi ter o que ele não sabia ser o maior confronto dele com o maior vilão dele e ele não estava 100%, né? Durante esse confronto, o Duende Verde, ele vai lá e empurra a Gwen, tá vendo? Isso que faz com que ela caia. Quando ela cai, o Homem-Aranha solta uma teia no pé dela, né? E aí a gente tem, talvez, a onomatopeia mais polêmica de toda a história dos quadrinhos mundiais. O Snap, né? Por quê? Até hoje a gente tem esses debates. A Gwen já estava morta quando ela caiu? Porque aqui, ó, desde o início aqui, ó, o Peter chega na ponte George Washington aqui, ou ponte do Brooklyn, não sabemos, né? Ela já está desmaiada, ela já está caída no chão. Quem me garante que ela já não estava morta, né? Quem me garante que ela já não estava morta e aí a queda, a parada brusca fez com que só o pescoço dela quebrasse, mas ela já estava morta. Ou pode ser que ela estava só desmaiada e aí o Peter fez com que o pescoço dela se quebrasse, né? Cara, é muita coisa assim que ficou no ar, sabe? Inclusive até o Duende Verde falou uma coisa muito misteriosa aqui. Mas pra você, meu amigo, a morte virá muito mais rápida e certeira do que o choque de uma queda repentina.
Então, é basicamente o Duende Verde falando que ela estava viva, só que o que matou ela foi realmente a parada brusca da teia. Sabe, é muito confuso, sabe? Muito confuso, e eu acho que esse era o objetivo mesmo, sabe? Era gerar debate. Aí a gente tem a continuação, isso foi interessante na época. Os títulos das histórias, elas sempre eram mostrados na primeira página, aqui, ó, como por exemplo, vamos pegar aqui, ó, por exemplo, ó, e agora o Duende, esse é o nome da história, né? Mas nesse caso aqui, logo na primeira página aqui dessa história, o Stan Lee, ele faz um aviso, dizendo assim, gente, não vamos revelar o nome dessa história, alguma coisa assim. Cadê? Aqui, ó. Quanto ao título, é algo que gostaríamos de esconder por enquanto, mas podemos lhe garantir, peregrino, você não vai esquecê-lo tão cedo. E aí, somente na última página da história, é que eles revelaram que o título é A Noite em que Gwen Stacy Morreu. Cara, se eu tivesse lendo isso aqui lá nos anos 70, eu não teria acreditado, sabe? Eu teria acreditado que, não, isso aqui é, sei lá, um boneco, sei lá, alguma coisa assim, né? Mas não, eles foram adiante, sabe? Eu fui pensando assim, o choque das pessoas no mês seguinte, lendo essa edição aqui, e descobrindo que a Gwen, na verdade, morreu mesmo, sabe? Isso aqui é uma coisa que era impensável, sabe, nos anos 70. Inclusive, recentemente eu fiz um vídeo sobre o que nós brasileiros lemos no ano de 2002, né? Foi 2002, né, que eu fiz, né? E lá tem uma história com esse policial aqui, ó, tá vendo? Esse policial aqui é o policial que vê a Gwen caída lá no chão, né? E aí lá, na primeira série do Homem-Aranha da Panini, tem uma historinha bem curtinha de algumas páginas que mostra esse policial aqui. Cara, muito bacana isso, né? Essa expansão das histórias em quadrinhos ao longo das décadas, né? Aí o Homem-Aranha fica possesso com a morte da Gwen, é claro, né? Ele vai atrás do Norman, ele visita o Harry pra ver se o Norman tava lá, né? O Harry passando muito mal, só que o Peter tava tão irado, assim, ele tava com tanta raiva, que ele nem deu atenção pro Harry, sabe? O Harry pedindo, por favor, amigo, me ajude, e ele simplesmente foi lá e ignorou ele, né? O Peter descobre onde o Duende Verde está, e lá eles têm, então, o seu confronto final dos anos 70. Cara, é muito engraçado a gente falar isso, né? Confronto final de uma década, né? Porque o Duende Verde, ele ficou morto por 2 décadas, eu acho que foi isso, né? Então, basicamente o que acontece é o mesmo que acontece lá no Homem-Aranha 1 do Tobey Maguire, né, do filme. O Homem-Aranha, ele dá uma danificada no planador do Duende Verde, e o Duende Verde, ele tenta empalar o Peter pelas costas, só que o Peter desvia, e aí o Duende é pego pelo próprio planador, né. Inclusive, eu acho muito legal o texto aqui, ó. E então, o orgulhoso morre, crucificado, não numa cruz de ouro, mas numa humilde de latão. Eu gosto muito dessa parte mais poética assim, das histórias em quadrinhos, né. Então, Peter volta, né, pra casa dele. E aqui a gente tem uma das cenas muito interessantes da Mary Jane, que aqui é que a Mary Jane começa a ser uma personagem de verdade, sabe? A Mary Jane até então era horrível, sabe? Terrível. Ela era uma personagem assim que, eu sou muito doidinha e eu gosto muito de festas, sei lá o quê. A partir daqui, a partir da morte da Gwen Stacy, é que a Mary Jane começa a virar uma personagem de verdade. Ainda mais porque, em termos editoriais, ela teria que se tornar a nova namorada, né, do Homem-Aranha. Então não teria nem como ela ser uma personagem ruim. Logo na sequência, a gente tem uma história que por muito tempo eu torci o bico. Mas assim, era aquilo, né? Quando a gente tem uma opinião sem ter lido o negócio. É muito ridículo, sabe? Você ter uma opinião sem ter contato com a obra, sabe? Mas enfim, porque eu achava bizarro, tipo assim, cara, a gente acabou de ter a morte da Gwen, e aí na sequência você vai ter uma historinha que o Homem-Aranha enfrenta o Luke Cage. Mas não, cara, tem todo um contexto aqui. O Jameson também fica muito pistola com o que acontece. E aí ele fala o seguinte, olha, eu vou contratar um cara pra acabar com o Homem-Aranha. E ele vai e contrata o Luke Cage. E aí o Homem-Aranha e o Luke Cage, eles têm, né, aquilo de sempre, né, super-heróizinho. Primeiro eles caem na porrada um com o outro, pra depois eles se resolverem, né. Só, a única coisa que eu acho que foi muito ruim aqui nessa história é porque o Homem-Aranha e o Luke Cage têm uma conversa. E aí o Homem-Aranha convence o Luke Cage que ele não fez essas coisas, de que ele é um herói, na verdade, né. E o que é ruim aqui? Essa conversa é em off. Não mostra, sabe? A única coisa que mostra é que depois o Luke Cage vai lá no Clarim e devolve o dinheiro pro Jameson, fazendo ele engolir o dinheiro, sabe? Isso aqui é uma crítica que eu faço a essa história. Ela poderia ter se tornado uma história muito mais memorável com, sei lá, 1, 2 páginas a mais, né? E aqui temos, então, uma pequena galeria de capas. E finalizamos, assim, um dos melhores volumes aqui dessa coleção. Sério, muito bacana mesmo. Na sequência, temos o número 5, que é a saga original do clone, né? O facsímile é a primeira aparição do Justiceiro,
e do Chacal. Eu sabia que isso aqui era a primeira aparição do Justiceiro, mas eu não sabia que era a primeira aparição do Chacal, né? Porque o Chacal, ele aparece aqui como se fosse um personagem já regular, sabe? Ele não tem nenhum tipo de... Ai, nossa, a minha introdução, sabe? Não tem. Ele só tem ele só é inserido aqui como se ele fosse um personagem que já estivesse aqui há muitos anos, saca? Mas enfim, o Chacal contrata o Chacal ele é um vilão, até então aqui a gente não sabia nada sobre ele, né? E vamos manter assim, quando a gente chegar aqui no volume da Saga Original do Clone, a gente conversa mais sobre ele. Bom, o Chacal contrata o Justiceiro pra matar o Homem-Aranha. Acontece aquilo de sempre, eles têm um confronto e blá 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 e tal, né? E aí, o Chacal incrimina o Justiceiro com algumas coisas aí, né? A morte de um vendedor de armas e tal, né? E aí isso faz com que o Homem-Aranha e o Justiceiro, eles se aliem. Aqui eles ainda não têm um confronto com o Chacal, né? Porque o Chacal, depois que ele fez... depois que ele enganou o Justiceiro, ele deu uma escondida, né? Mas isso aqui foi o começo do que seria a saga original do Clone, né? E aqui temos só algumas páginas só pra completar, que é uma história bem esquisitinha, mostrando como que é a redação da Marvel, né? Isso aqui não é tão relevante assim. Bom, a saga do Clone original em si. O que é a saga do Clone? A gente começa aqui com uma história do Homem-Aranha, que ele tá lá... Onde que é, cara? Eu não sei qual que... Ele tinha acabado de voltar de um outro país, né? Eu não vou lembrar aqui agora, né? A Tia May tá na rua, e aí ela vê uma moça muito parecida com a Gwen Stacy. E ela passa mal. Ela fala, nossa, gente, caramba, fiquei doida. Acabei de ver a Gwen Stacy aqui, né? Mas, de fato, era, sim, a Gwen Stacy, né? Aí o resto da edição é uma coisa que não tem conexão nenhuma com a saga original do Clone. O Peter só tá... Em outro país, né, tirando umas fotos, blá blá. O que importa é o final, a última página. Na última página dessa edição, a Gwen aparece, sabe? E aí o Peter fica maluco, olha esse desenho aqui, ó. Ele fica maluco, tipo assim, caramba, a gente enterrou a Gwen, o que ela tá fazendo aqui? Como que isso é possível? E é claro que ele não acredita que é ela, sabe? Ele fica muito chateado, sai de perto de mim e tal, eu não sei quem é você e tal, beleza. Aí, porque estamos falando de uma história em quadrinho de super-herói, né? Então a gente não pode só desenvolver a história que eles estão querendo contar. Então, ele tem aqui uns confrontos com o Escorpião, que não tem muito a ver, né? E aí, a gente tem, então, o Chacal se revelando como, de fato, o vilão dessa história, né? Aqui, o Chacal, ele faz uma parceria com o Tarântula, que é um outro vilão que eu não acho tão bacana assim, sabe? Ele faz essa parceria com o Tarântula porque ele, apesar do Chacal ele ser bastante habilidoso em termos de força física, o Tarântula é mais assim um soldado, né? Então o Tarântula ele poderia oferecer uma ameaça física um pouco mais intensa. O Tarântula atrai o Homem-Aranha para um caminhão, né? Um ônibus, e esse ônibus leva eles até a ponte do Brooklyn, que é aqui, ó. Mas foi onde a Gwen? Não posso pensar. Sabe? Tipo assim, ó. Então, é a ponte do Brooklyn. Eu não tô entendendo, sabe? Aí um fala que é a ponte do Brooklyn, outro fala que é a ponte de George Washington. Eu acho que depois dessa história aqui foi oficializado que é a ponte do Brooklyn, né? Vamos tratar como se fosse realmente a ponte do Brooklyn, né? Então o Chacal leva o Homem-Aranha lá pra ponte do Brooklyn, junto com a Gwen Clone e o Tarântula. E aí o Chacal vai e fala que ele está fazendo isso porque o Homem-Aranha matou a Gwen, né? Até então, a gente fica sem saber o motivo por trás, né? Ele revelou, assim, o motivo da ação dele, mas a gente não sabe o motivo por trás, né? Ele vai lá, acorrenta o Homem-Aranha e joga ele da ponte, porque ele falou assim, você vai morrer da mesma forma que a Gwen morreu, então eu vou te jogar aqui da ponte. Ele acorrenta o Homem-Aranha, joga ele da ponte, só que o Homem-Aranha, ele consegue, né? Se pendurar aqui numa teia, só que depois ele é socorrido por uns policiais da guarda costeira. O Homem-Aranha finge que tá desmaiado, se liberta deles, né? E vai atrás novamente do Chacal. É revelado, então, que o Chacal na verdade, o professor Miles Warren, né? O professor Miles Warren era um personagem que ele já tinha aparecido outras vezes, né? Isso é interessante também nisso nas histórias em quadrinhos, né? Algum personagem que é figurante no passado, pode ser que depois, futuramente, ele ganhe uma importância gigantesca. É o caso do Miles Warren, né? E aqui, nessa edição,
nós temos então a grande explicação do porquê que o Miles Warren estava fazendo o que estava fazendo. É bem bizarro. O Miles Warren era professor deles lá na faculdade, né? Professor do Peter, professor da Gwen, né? E ele, aqui no começo, ele fala que tinha um sentimento paterno pela Gwen, mas quando você vai passando as páginas, até ele mesmo se contradiz, ele fala que não sabe muito bem o que ele sente pela Gwen, e a gente sabe exatamente o que é. Ele é um cara de 60 anos de idade que se apaixonou por uma mulher de, sei lá, 17, 18, 19 anos, sabe? Tipo assim, você tem literalmente o triplo da idade dela e você se apaixonou por uma criança, basicamente, né? Cara, isso é muito problemático, né? E o Warren, ele é professor de biologia, eu acho. E aí ele conduzia experimentos com clonagem. Eles clonavam ratinhos, né? Mas aí, para um experimento na sala de aula, ele pegou o DNA tanto do Peter quanto da Gwen e de alguns outros colegas, né? E ele usou esse DNA pra clonar a Gwen e fazer uma Gwen só pra ele. Sabe? Nossa, isso aqui é... Cara, uma coisa eu digo. O Chacal, ele tinha potencial pra ser top 3 melhores vilões do Homem-Aranha, sabe? Mas por algum motivo a Marvel não quis isso, sabe? Talvez por conta desse teor muito bizarro aqui do cara ter o triplo da idade da Gwen Stacy e ser apaixonado por ela, sabe? Só uma coisa que eu não posso deixar de comentar aqui é sobre por que ele adotou o nome Chacal, né? É porque ele uma vez... Aqui mostra... Até, não sei se eu vou encontrar a página. Opa, é a página anterior, né? Porque assim, o Miles Warren já não tava muito bem da cabeça, né? E ele tava meio que ouviu aqui uma palestra falando que o chacal é o mais covarde dos animais, né? E aí, por conta dos materiais genéticos que ele tinha dos alunos, ele tinha que conversar muito com o assistente dele. Quando o assistente dele descobriu que ele ia clonar a Gwen Stacy, né? O Miles Warren foi lá e matou o assistente dele, né? Só que o Miles Warren, como tava muito bem da cabeça, ele falou, não foi o Miles Warren que matou, não fui eu que matei. Quem matou foi o Chacal, né? Então é isso. Ele adotou essa identidade de Chacal meio que pra bifurcar a mente dele. Cara, o Chacal, ele é muito parecido com o Duende Verde, sabe? Quiseram mesmo refazer o Duende Verde, porque o Duende Verde ele tava morto nessa época aqui, né? E assim, ele tem muita semelhança com o Duende Verde, tanto em aparência, né? Ele ser verde, os olhos, assim, as orelhas, né? Mas também ter essa conexão muito profunda com o Peter, né? Enfim, eles têm aqui então esse embate. E aí, o Miles Warren vai lá e desafia ele pra um confronto final, dizendo que o Peter teria que enfrentar ele mesmo, alguma coisa assim, né? Só que o Peter não sabia que era literalmente. Por quê? Quando o Miles Warren clonou a Gwen, ele também clonou o Peter, né? Então ele fez um outro Homem-Aranha aqui pra duelar com o Homem-Aranha. A única coisa que não ficou muito bem explicada aqui nessa história, e aí eu vou pedir até uma opinião de vocês, né? Quem leu essa história aqui, pra tentar me dar uma explicação aí, né? Que é o seguinte, não ficou claro como que o Miles Warren descobriu que o Peter é o Homem-Aranha. Eu faço a inferência aqui, né? Eu acho que porque quando ele clonou o Peter, ele percebeu que o clone tinha poderes de aranha. Então, tipo, a única coisa que eu consigo pensar é isso. É tipo, nossa, então eu clonei o Peter Parker, convenientemente ele tem super força e poderes relacionados, e os mesmos poderes que o Homem-Aranha. Então ele é o Homem-Aranha, né? Enfim. Eles têm aqui o confronto deles, que foi muito bem escrito, muito bem desenhado, né? Eles começam a falar as mesmas coisas. E aí é o seguinte... O Miles Warren, acho que ele sequestrou o Ned Leeds e colocou o Ned Leeds numa bomba que só poderia ser desativada com o DNA do verdadeiro Peter Parker, né? Só que o clone também acha que é o Peter Parker, porque o Miles Warren colocou nele lá uma substância que faz com que ele realmente acredite que é também o Peter, né? Mas o que acontece? O próprio clone da Gwen tem uma revolta que fala, olha, você é um monstro, olha o que você tá fazendo. E aí isso faz com que o Miles Warren, ele entre em colapso mental. Cara, é muito Duende Verde isso aqui, cara, sabe? Ele entrar em colapso mental e falar, caramba, nossa, na verdade, eu que matei o cara lá, nossa, eu é que sou o Chacal. E aí ele vai lá e liberta o Ned. Só que é aquilo, como estava programado pro DNA do verdadeiro Peter Parker, ele não é o Peter Parker. Então isso faz com que a bomba exploda. Quando a bomba explode, o Miles Warren morre e um dos Homens-Aranha também morrem. E aí que tá a graça da história. A gente não sabe quem morreu. A gente não sabe se quem morreu foi o verdadeiro Peter Parker ou se foi o clone. Se foi o verdadeiro Peter Parker que morreu, o clone vai achar que é o Peter Parker, porque ele tem as memórias dele, né? O Miles Warren, acho que implantou nele o RNA do Homem-Aranha, alguma coisa assim, né? Que faz com que ele tenha todas as memórias e acredite firmemente que é o verdadeiro, né? Quem leu mais Gibizinho do Homem-Aranha, por favor, me responda essa dúvida, né? O clone da Gwen não morre.
ela só vai embora, né? Pega um táxi e vai embora. Essa personagem, ela é revisitada depois, sabe? Porque eu acho que é muito importante isso, sabe? Uma mulher que tem aí o rosto e o DNA, né? De uma mulher que já morreu. E ela anda por aí, sabe? Tem alguma implicação futura nisso? Não sei, né? Bom, a história imediata... A história termina, né? Com o Peter meio que falando pra Mary Jane que... dando a entender que gosta dela, né? Isso já estava sendo desenvolvido há um tempo. Quando a Gwen aparece, quando a Gwen clone aparece aqui, né? Ele até fala isso, caramba, nossa, eu amava a Gwen, mas agora eu tenho sentimentos confusos sobre Mary Jane. Vai ser difícil agora, sabe? Porque a Gwen foi meu primeiro amor, mas a Mary Jane está sendo construída para ser meu grande amor, saca? E aí essa história aqui é o seguinte, o Peter, ele fala assim, olha, eu tô muito na dúvida se eu sou o verdadeiro ou se eu sou o clone. Então eu vou lá no Dr. Kurt Connors, né? Kurt Connors, né? Que é o lagarto, e ele vai fazer uns testes em mim. Quando o Kurt Connors vai fazer esses testes, aí é aquilo que eu falo, né? Gibizinho de super-herói, tem que ter ação, né? É uma ação bem ridícula aqui, né? Que o Smite, né? O Esmaga-Aranha, ele ataca o Peter, né? Faz uns robôs aqui com o visual do Rei do Crime, visual dos outros vilões do Homem-Aranha, pra atacar ele, né? Mas não é isso que importa. O que importa é o seguinte. Quando o Smite vai meio que fazer o ataque final aqui ao Homem-Aranha, e o Homem-Aranha fica com medo de morrer, a vida dele passa diante dos olhos dele. Só que uma das partes mais importantes disso é o sentimento dele pela Mary Jane, que ele acaba entendendo. Porque aqui, na iminência da morte, ele só consegue pensar na Mary Jane. E ele fala assim, gente, os meus sentimentos pela Mary Jane são muito novos, eles são muito recentes, né? E isso aqui é um tipo de sentimento que um clone não conseguiria ter. Então, por conta do meu sentimento pela Mary Jane, isso prova que eu sou o verdadeiro Homem-Aranha. E ele se liberta, consegue derrotar o Smite, né? E os resultados dos exames aqui que ele fez com o Kurt Connors, ele joga fora. Porque ele pensa assim, cara, eu provei pra mim mesmo que eu sou verdadeiro. Eu não preciso disso aqui, né? E aqui novamente acontece o que aconteceu lá no primeiro volume do Venom. A Panini não publicou na íntegra aqui a próxima história. A Panini só publicou as primeiras páginas aqui, só as páginas que interessavam. O Peter pega o clone, que morreu lá, né, na explosão, e joga ele aqui nesse como é que é o nome disso aqui mesmo? Ah, eu esqueci o nome desse negócio aqui. É um tipo um incinerador, né? Porque ele pensa assim, olha, ele já tá morto mesmo, não é legal ter dois Peters Parkers por aí, mesmo que um esteja morto, então eu vou ter que me livrar desse corpo, né? Quem diria que 2 décadas depois, isso aqui geraria a saga do clone dos anos 90, que muitas pessoas odeiam, né? Gente, mas de um modo geral, eu acho essa história muito boa, né? A saga original do clone. Por fim, vamos comentar aqui rapidinho, porque já vai ficar com 1 hora de duração isso aqui, né? Temos então o volume final, que é o volume 6, né? O Segredo de Peter Parker. Isso aqui é a fase Straczynski, tá? Comecinho da fase Straczynski. Temos aqui então o Homem-Aranha do 11 de setembro. HQ é essa que eu fiquei muito relutante por muito tempo, né? Em comentar sobre ela. Porque assim, gente, eu sei comentar sobre temas relevantes também. Eu não sei comentar só sobre o Homem-Aranha, não. Me respeita. Mas é o seguinte, galera. Falando sério aqui. Essa é uma história que ela é muito divisiva, né? Muitas pessoas falam que isso aqui foi um discurso de ódio que o J. Michael Straczynski fez. E eu não acredito nisso. Isso aqui, pra quem não sabe, né? Porque eu comecei a falar e não dei a contextualização. Essa edição aqui, ela é o que aconteceu no universo Marvel durante o 11 de setembro, né? Então, no universo Marvel também aconteceu o ataque, né? As Torres Gêmeas. E o Homem-Aranha foi o escolhido para ser os olhos, né? Do que aconteceu mais dentro do universo Marvel, né? Por que é uma história divisiva? Muito por conta também disso aqui, ó. Durante aqui a participação das pessoas, aqui os bombeiros, as pessoas salvando, a gente tem esse painel aqui do Dr. Destino chorando. Muitas pessoas falam que, nossa, isso aqui é ridículo, o Dr. Destino faria coisa muito pior, mas enfim. O Roberto Guedes é um dos caras mais inteligentes em termos assim, de pesquisa, sabe, de quadrinhos, etc. E aqui, nesse editorial dele, nessa introdução dele, ele resume muito bem o que é que tá acontecendo aqui. Essa parte aqui, ó. Até mesmo o maquiavélico Dr. Destino não contém suas lágrimas. Quem sabe, concluindo que, por mais que se esforce, a vilania da ficção jamais conseguirá emparelhar-se com a maldade da vida real. O que o Guedes quis dizer com isso aqui? Licença poética. Não é o Doutor Destino aqui que tá chorando, entendeu? É um ser humano que está chorando. Eu não sou norte-americano e também não sou paga-pau de norte-americano. Eu nunca também vou
apoiar discurso de ódio a qualquer minoria, a qualquer etnia, a qualquer região do mundo. Isso aqui não foi um discurso de ódio. Isso aqui foi um desabafo do J. Michael Straczynski na época, né? O que a gente tem que fazer é parar de levantar bandeira e entender que nós somos humanos. Gente, se compadeça com o que aconteceu. Uma coisa é alguém como eu, por exemplo, um brasileiro que na época do 11 de setembro tinha 2 anos de idade. Outra coisa é alguém norte-americano, adulto, que estava lá, que estava naquela rua, naquele momento, e viu tudo de perto, cara. Isso aqui é uma coisa que a gente nunca vai entender. Esse é um sentimento que a gente nunca vamos entender. Entendeu? Então, tipo assim, cara, eu não acredito que isso aqui seja um discurso de ódio. Ainda mais porque aqui tem partes explícitas que dizem que nós não temos que ter ódio. Olha isso aqui, por exemplo. Olha isso aqui, ó. O que dizer às crianças? Que o mal é um rosto estrangeiro? Não. O mal é o pensamento por trás do rosto, que pode ser como o seu. Olha essa parte aqui também. Dizemos a elas que o mal é palpável, com fronteiras e nomes e geometria e destinos? Não. Elas já vão ter pesadelos suficientes. Aí o que acontece? Gente que quer abafar, que quer polemizar, ignora essas partes aqui que o J. Michael Straczynski está falando abertamente. Gente, não vamos ter ódio de alguém. Vamos ter ódio de um pensamento. Vamos ter ódio de uma atitude. A gente não tem que ter ódio de um rosto, de uma região do mundo. Não. A gente tem que ter ódio da maldade humana. E é muito legal isso aqui, da arte do Romitinha também, porque ele bota os heróis junto com as pessoas normais, falando que nesse momento só existiam heróis, só existiam humanos, na verdade, né? Existem muitas histórias de bastidores por trás disso aqui. Uma delas é que o Romitinha, ele passou muito mal desenhando isso aqui, porque ele teve que pegar muitas imagens de referência, sabe? Imagens reais, fotos, para reproduzir o que aconteceu. E isso fez com que, por muito tempo, ele ficasse muito abalado com o que aconteceu, sabe? Parece que o J. Michael Straczynski, ele conseguiu escrever isso aqui em uma noite, sabe? Algo que é impensável também na produção de histórias em quadrinhos, sabe? E, por fim, o discurso é levante a cabeça, erga a cabeça. O discurso não é vamos atacar essas pessoas, não é. É tipo, vamos nos cuidar. Então, tipo assim, gente, eu nunca vou concordar que essa história aqui do 11 de setembro é um discurso de ódio. Nunca. Isso aqui, na verdade, é uma representação de toda a tristeza norte-americana, sabe? Repito o que eu disse. Eu não sou paga-pau de norte-americano. Mas, nesse ponto aqui, eu digo, isso aqui é o que prova que nós somos humanos. A humanidade é você se compadecer de algo que não tá perto de você, mas que por ser humano, você sente também. E aí, galera, a gente finaliza aqui, né, com De Volta ao Lar, né? Eu não vou comentar aqui sobre De Volta ao Lar, porque o vídeo tá muito longo. E também porque eu acabei de comentar sobre De Volta ao Lar lá no vídeo de 2002, né? Das histórias em quadrinhos do Homem-Aranha, né? Então, se você quiser mais comentários, você vai lá. Mas o que eu tenho a dizer aqui sobre essa edição específica o nome é O Segredo de Peter Parker, né? Deixa eu só fazer uma contextualização rápida, então, pra quem não conhece De Volta ao Lar. De Volta ao Lar é uma história que meio que revolucionou, né? O Homem-Aranha, deu novos ares pra ele. Tem um vilão aqui, né, que é implacável, quer derrotar o Homem-Aranha, blá blá blá, né, não vou dar muitos detalhes. Quando o Homem-Aranha derrota esse vilão, ele fica muito debilitado. E aí isso faz com que ele vá pra casa, dá uma dormidinha, né, e aí, antes do Peter enfrentar esse vilão, ele liga pra Tia May, meio que despedindo dela. Falando, Tia May, eu te amo e tal, independente do que acontecer, eu te amo. E a Tia May fica pensativa, tipo assim, gente, o que tá acontecendo? Por que ele tá falando assim comigo, né? E aí ela vai lá na casa do Peter, né? Como a Tia May não tinha intenções malignas, o sentido aranha não apitou. Então a Tia May viu que o Peter tava todo machucado e com a roupa de Homem-Aranha, né? Então ela descobriu que ele é o Homem-Aranha. Qual que é a minha crítica, então, a esse volume aqui da Panini? O nome é O Segredo de Peter Parker. A gente termina com a Tia May descobrindo a identidade do Peter. Tinha que ter aquela edição chamada A Conversa, sabe? Que eu vou comentar sobre ela quando eu fazer o vídeo sobre o ano de 2003 das histórias em quadrinhos do Homem-Aranha, né? Então, tipo assim, a única edição que tinha que ter aqui dentro não tá, Panini. Como assim, cara? Ai. Galera, finalizamos então aqui, né? O que eu tenho a dizer sobre essa coleção? Perfeita, sabe? Maravilhosa, linda, sabe? Gostosa demais. A única reclamação que eu teria
É que é muito pouco só 6 volumes, né? Poderia ter sido mais. Depois da Sagrada do Clone, poderia ter sido o casamento, poderia ter tido a última caçada de Kraven também, poderia ter tido um volume dedicado ao Dr. Octopus, né? Mas enfim, só mostrando aqui pra vocês, galera, esse aqui é o box, né? Que eu guardo as minhas edições, né? Da Case in Case. Galera, eu vou finalizar antes de 1 hora, só pra ter uma vitória moral aqui, tá? Então, muito obrigado e tchau, tchau.